nosso Senhor Jesus, estamos aqui no canal Cristão Pensador, de volta, depois de muito tempo. Tinha passado por uma cirurgia, 2 cirurgias que eu fiz, mas agora estamos de volta para falar da Palavra de Deus, trazer um tempo de paz e da Palavra para que a gente possa estar alerta o tempo todo, que Deus possa estar abençoando a vida de todos, a família. Está a Júlia junto comigo, a minha filha, e eu tinha preparado uma palavra de antemão, mas agora de ontem Deus mudou a palavra para que pudesse trazer um alerta. E é uma boa palavra, uma excelente palavra e feliz, que é a festa. Vou falar da festa das bodas do Cordeiro, para que a gente possa estar preparado. É a volta de Jesus Cristo, que é a parábola das 10 virgens, lá em Mateus, que está escrito lá em Mateus 25, de 2 a 13. Essa é a palavra das 10 virgens, certo? 5 delas eram insensatas e 5 delas eram as prudentes. Todas elas, todas as 10 virgens na parábola, ela tinham as lâmpadas, mas só as 5 prudentes tinham o azeite de reserva. Isso eu vou no decorrer explicando como é uma parábola, é uma simbologia, para que a gente possa entender o significado, certo? Então, visto que o azeite, o significado do azeite, visto que as insensatas não tinham azeite de reserva, pediram que todas estavam preparadas para que para a chegada do noivo, mas elas esperando o noivo, pela palavra lá, todas adormeceram e à meia-noite gritaram: aí vem o noivo. Visto que as insensatas não tinham azeite de reserva, acabaram pedindo às prudentes que repartissem o azeite com ela. Mas elas disseram: não, para que não falte nem para nós, nem para vocês, que vocês vão comprar o azeite. Nisso elas foram comprar o azeite e as prudentes entraram na festa e nisso o portão foi fechado. Logo depois, chegando logo as outras 5 que foram comprar o azeite, pediram que abrisse a porta. Mas o noivo, a atender, disse para ela: eu não vos reconheço, não conheço vocês. Então vamos decifrar aqui, ver a analogia, o significado da virgem. A virgem era a imagem, é a igreja que se preparou para a volta de Jesus, ou o noivo, certo? Lá em Efésios 5, 27, diz: minha noiva gloriosa, sem manchas, nem rugas, santa e inculpável. Só é um jeito da gente ser santo e inculpável. Santo nenhum é, só Jesus. Nós somos santificados quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Inculpável, só Ele pode tirar a nossa culpa, porque a nossa culpa foi tirada no sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, certo? Já a lâmpada, o significado da lâmpada está lá em Salmos 19, 105, tá? A lâmpada, o significado da lâmpada é a palavra de Deus, que nem lá em Salmos 19, 105 tem escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a lâmpada significa a palavra de Deus. E o óleo, que é o azeite de reserva, que significado é a presença do Espírito Santo.
é a busca do Espírito Santo, é estarmos inseridos na presença do Espírito Santo. Quando Jesus foi arrebatado ao céu, depois que ele foi morto, ressuscitado e ficou 40 dias com os discípulos, quando ele foi ser arrebatado aos céus, ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Eu vou para que eu possa enviar o Espírito Santo, para que eles ensinem a vocês toda a palavra, tudo o que eu quero ensinar a vocês. Então o Espírito Santo é o próprio Deus encarnado dentro de nós. De toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós temos o maior privilégio da terra. Os patriarcas, né, a tribo de Israel, todos depois tiveram Jesus. Jesus veio em carne e habitou entre nós. Mas Jesus falou assim, nesse momento: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, e ele é melhor do que eu, porque eu andei do lado de vocês. Agora eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar dentro de vocês. Quem aceita Jesus como seu Salvador, ele habita dentro de nós. Por isso a palavra está imposta no nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa de errado ou certo, o próprio Espírito testifica se a gente está certo ou errado. Você fez alguma coisa de errado, tu não quer que outros vejam, entendeu? Mas quando a palavra, quando tu faz coisa de certo, tu traz a luz, ou alguma coisa boa, que nós estamos falando da palavra, nós temos que anunciar essa palavra. Que ai de nós, se a gente fala, não adianta nada nós irmos a igrejas, frequentar um culto, frequentar uma célula, um pequeno grupo, e falar da palavra, falar de Jesus, e você está satisfeito, alegre com a palavra e não passar para as outras pessoas. Essa palavra é uma palavra verdadeira e eficaz, e que a gente tem que estar alerta, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E se a gente não estiver preparado, já vamos ver aqui o que vai acontecer com as virgens. Ele disse: eu não vos conheço. Então, em outro texto da Bíblia, disse: apartai-vos de mim, porque praticai a iniquidade. As outras 5 virgens praticam a iniquidade porque não repassam o que receberam, né? A gente precisa o quê? Estar com nossos filhos. Na palavra diz: ensine a eles o caminho que devem andar. Daí como ensinar? Na palavra ela fala, ensinando no caminho, ao levantar, ao dormir, no caminho, levando eles no caminho. Tem que falar da palavra, falar da presença de Deus, né? Essa a nossa vocação aqui. Não temos outro intuito de estar nessa terra, senão glorificar o Pai, nosso Pai Celeste, entendeu? Então, o óleo representa o Espírito Santo em nossos corações, que é a essência para nossa fé, e a vigilância. O óleo é a vigilância. Tu tem o azeite de reserva, tu tem a presença do Espírito Santo, tu se relaciona. Hoje não precisamos, que nem na parábola, que nem na palavra de Deus, Deus estava com a mulher samaritana e diz: aonde eu devo adorar? Não tem mais lugar para adorar. Aonde tu estiver. Na palavra de Deus diz Mateus 6,6, diz aonde a gente pode adorar em intimidade mais profunda. Que diz, Mateus 6 diz: entre no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Essa é a essência. É a essência nossa, que a gente precisa, necessita. Isso é igual a comida diária. A gente tem que estar se alimentando de Deus. Então, o melhor lugar é o teu quarto. O que representa o quarto? O quarto, aqui dentro do quarto, representa o que? Quando é intimidade. Aonde você vai ter intimidade com a sua esposa, que você casou com ela, é dentro do quarto. E como é que se pratica a iniquidade, a intimidade?
totalmente tirando tudo o que tem. Então aqui no quarto nós oramos, nós entregamos a Deus as nossas dificuldades, choramos e oramos a Deus por tudo. Pedimos perdão. Na igreja a gente vai lá contemplar a Deus com os nossos semelhantes, com nossos amigos, nossos familiares, mas aqui dentro do quarto é diferente. Aqui é intimidade, a gente se rasga, a gente tira nossas vestes, tira a nossa roupa, a nossa casca e abre o coração, chora. Aqui tu tem a total liberdade com o Pai. Então, aonde tu quiser, pode adorar a Jesus Cristo. Mas, Mateus 6,6, entre no teu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto e Ele vos verá, entendeu? Responderá. Então é isso. O que eu estou dizendo é para alertar que a volta de Jesus está vindo, né? E tem mais umas palavras aqui que eu quero dizer sobre a vigilância, que está lá em 1 Coríntios 16, 13, 14. Sejam alertas e firmes na fé e fortes na tribulação, que nós vamos passar por tribulações. Eu passo por tribulações. Eu tive um acidente faz 1 ano e 10 meses já que estou na cama, mas graças a Deus tem me cuidado. Mas esse não é o tema de hoje. Eu quero falar da palavra. Hoje é notícia boa, que é a volta de Jesus, é a festa do Cordeiro, né? A boda do Cordeiro, Jesus está voltando para nos buscar. Devemos estar preparados, alertas, preparados e alertando os outros sobre a sua volta. Que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Tendo a fé e a esperança, mesmo diante das frustrações e provações, certo? Lá de acordo com 2 Timóteo 4, 2 a 4, diz assim, para todos nós, isso aí é para todos nós, não é para pastor, não é para evangelista, todos nós somos sacerdotes da nossa casa, tanto homem, tanto mulher, né? Preguem a palavra e estejam preparados a tempo e fora de tempo, né? Repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e doutrina na palavra. Então, assim como Jesus foi batizado nas águas e logo Deus o levou para ser tentado no deserto, ficou 40 dias, né? Sem comer e daí o diabo veio tentar ele e dizer, tá com fome? Transforma essa pedra em pão. Mas o que ele responde? Sempre de acordo com a palavra. Então, se a gente não está embasado na palavra, não tem como a gente lutar contra o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, nem contra o nosso inimigo. Muitas pessoas hoje em dia estão degladiando uma igreja, degladiando a outra, falando mal da outra, sendo que todas elas deviam estar unidas num propósito só, que muitas pessoas estão sem a palavra de Deus, querendo uma palavra, querendo saber da palavra, querer a intimidade de Jesus, mas não. Hoje em dia o que está rolando? Não, você fala a palavra errado, você, uma igreja lutando contra a outra, a minha que é certa, a tua que... Certo é Jesus Cristo. Jesus, ele não é evangélico, ele não é católico, ele não é batista, ele não é nada, ele é santo. Jesus, ele é santo. Então não é de nenhuma denominação, não tem denominação, Jesus. Deus é santo e basta que a gente busque ele de todo o nosso coração. Então, preguem a palavra e esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e doutrina. Tendo a certeza que a promessa de Jesus vai ser cumprida, a volta dele para nos buscar, com toda a certeza. Lá em João 14, 3,
eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei, e os levareis para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a palavra de Deus quando ele subiu, né, quando ele subiu, sendo arrebatado aos céus, ao Pai. E hoje está sentado à direita de Deus, nos advogando, certo? Jesus sofreu tudo que ele sofreu, derramou o sangue dele, para que ele pudesse advogar a nosso respeito, para que quando Satanás argumentasse contra nós, nós tendo enraizado nele, ele possa perdoar os nossos pecados. Já perdoou os nossos pecados. Satanás está destruído. A única coisa que dentro de nós existe o Espírito Santo que Deus nos deu, quem aceitou ele com o coração, né, no batismo, na presença de Deus, o Espírito Santo, e tem a carne, a nossa vontade. Então é isso que a gente deve fazer. Jesus morreu a vida dele para que a gente vivesse a vida que Jesus morreu, certo? Ó, esse tempo que a gente está hoje é de conhecer Jesus através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Depois que aceitamos viver a vida dele, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Como a gente vive a vida de Jesus, para que a gente possa ser testemunho, matando a nossa vontade e prazeres mundanos, que nos torna impuros diante de Deus. Habitando nele, matando a nossa carne, tirando a vontade da carne, a vontade do pecado, para que a gente possa habitar nele e na hora certa a gente não venha ouvir eu não vos conheço, para que ele não diga apartai-vos de mim, povo que pratica iniquidade. Iniquidade é o que? É o pecado sendo cometido frequentemente, sem nenhum pudor. Comete o pecado, a gente se arrepende, comete de novo, e daqui a pouco o arrependimento não é verdadeiro, porque a gente está cometendo tantas vezes que é iniquidade, não é mais pecado, é iniquidade, tu está cometendo diariamente, certo? Então, mantendo a nossa vontade, matando a nossa vontade e mundanos, e nos tornando que nos torna impuro, para que sejamos conhecidos por Deus. Nós nesse tempo estamos conhecendo a Deus, né? O noivo vai vir. A palavra de hoje é, né, a boda do cordeiro, que é a festa do noivo. O noivo vai vir para nos resgatar, né? Mas que nem as 5 virgens prudentes, ele pode dizer eu não vos conheço. E essa é a palavra que a gente não pode ouvir. Estejamos preparados, né, buscando a presença de Deus. Somos falhos, todos nós somos falhos, pecadores, mas precisamos estar alerta para que a gente possa estar com Ele na presença de Deus, tá? Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Compartilhe se quiser, dê um like, e que Deus possa estar abençoando a vida de todo mundo, da tua casa, e que a gente possa estar alertando os nossos filhos, caminhando com eles no caminho certo, correto, para que a gente possa ouvir dele, entre bendito na festa, né, da presença de Deus, para que a gente viva a vida na eternidade com Deus, tá? Porque o contrário é muito pior, tá? Muito obrigado por estar ouvindo. Esse é o canal Cristão Pensador. Sou Cláudio e minha filha Júlia. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.